prazer, um privilégio termos o Marcos conosco nessa manhã. Marcos já esteve conosco antes da pandemia, depois entrou a pandemia, né, Marcos? Esteve trazendo uma capacitação aos professores da EBD. Ele não é pastor, mas é pastor e professor, porque o pastoreio dele é na área de ensino. A Bíblia diz que temos pastores e mestres, e às vezes não é porque não tem o título de pastor, porque não seja pastor, né, Marcos? E nós queremos pedir que os irmãos estejam orando pelo ministério dele, da equipe dele, Instituto Alvo. E nós queremos, com a aula magna, essa é uma aula magna que nós estamos fazendo, no próximo domingo, às 9 horas da manhã, você poderá vir para a EBD de adultos, ok? Então nós já temos aí os professores, temos também já o material que nós vamos utilizar, inclusive, vem da parte dele. E nós queremos convidar você, adulto, para estar aqui. Se você tiver criança, pode trazer a sua criança e nós teremos uma classe especial para ela, ok? De musicalização. Se você tiver adolescente, você pode trazer também. Se estiver jovem, também pode trazer. Se estiver idoso, também pode trazer. Resumindo, você vem às 9 horas da manhã, semana que vem, ok? E os cultos permanecerão às 10 horas. Nós vamos orar, pedindo que Deus abençoe a vida do Marcos e a nossa vida através da vida dele. Oremos. Pai Celeste, muito obrigado pela presença do Marcos conosco nessa manhã. Aquilo que o Senhor tem colocado no coração dele, aquilo que o Senhor pode colocar enquanto ele estiver aqui, que ele possa discernir e transmitir a nós como aquilo que vem do Senhor para as nossas vidas. Obrigado pela parceria dele conosco e obrigado pela presença dele. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Obrigado, pastor João. Bom dia a todos que estão aqui presentes. Bom dia para quem está assistindo pela internet. Ou boa tarde ou boa noite, não sei que hora você vai assistir lá. É uma alegria estar aqui. E eu confesso que estar aqui nesta igreja, num domingo de manhã, como hoje, me faz refletir sobre algumas coisas. Entre elas, como nós não sabemos e não controlamos nada. A última vez que eu estive aqui, foi a última vez que eu preguei fora de Piracicaba. Depois veio a pandemia. Eu estive aqui no domingo pela manhã lançando um livro, né, sobre vida, carreira e sucesso, e tinha mais 8 eventos como aquele agendados, que nunca foram feitos, porque tudo fechou. Eu já voltei a pregar depois disso, em outros lugares, já voltamos a viajar, não faz muito tempo, faz alguns meses, mas estar aqui é uma alegria. Primeiro, por poder estar aqui, e você estar aqui também. Estamos vivos, estamos aqui pela graça de Deus. Ninguém podia imaginar o que aconteceria nesses últimos 2 anos, o que nos faz pensar que nós não temos como imaginar o que vai acontecer nos próximos anos, não é? Então temos que continuar contando com a graça, com a bondade de Deus. É uma alegria poder fazer também uso deste tempo para inaugurar, digamos assim, o ano letivo aqui da igreja. Vocês vão começar a escola bíblica novamente, e eu sou um entusiasta da leitura e do estudo da Bíblia. Nós somos, inclusive, parceiros, aqui a PIB de Rude Ramos é parceira do Instituto Alvo num projeto que estamos em pleno andamento aí. Até alguns aqui da igreja já me falaram por aí que estão assistindo. Nós estamos fazendo um grupo de leitura, nós fizemos um grupo de leitura da Bíblia do ano inteiro. Nós vamos da primeira quarta-feira de janeiro até a última de dezembro, pretendemos ler a Bíblia inteira. Na realidade, alguns de nós estão ouvindo a Bíblia, porque nós fazemos uma leitura às 6 da manhã, o grupo que está disponível, e o outro às 18h30. E, além disso, nós temos a gravação daquela porção da Bíblia para você assistir, ouvir, feito pela Lani Santos, nossa querida parceira, está lá na Alemanha fazendo as gravações para a gente. Só para eu ter uma ideia, para quem está presente aqui, para quem estiver online, se você estiver participando também, deixa aí no chat, aí, estou participando. Quem está participando do grupo do chat ao vivo? Deixa eu ter uma ideia aqui. Bom, eu fui no oftalmologista essa semana, ela disse que não precisava mudar a lente. Eu discordo dela, mas ela falou que não. Eu não consigo enxergar bem, mas eu acho que eu vi algumas mãos levantando. Poucas. Bom, uma aqui, 2 ali, 3 lá, 4, 5, muito bom, 6, tá bom, mas poderia ser mais. E você, então, se quiser saber a respeito disso, eu vou pedir que o pessoal da mídia depois coloque o link para o grupo no Telegram. Na verdade é um canal no Telegram. Você, além
das leituras em si, que você pode ouvir, você recebe também alguns recursos extras. Por exemplo, cada livro da Bíblia que inicia a leitura, a gente tem um vídeo com um mapa de voo, lá, um sobrevoo sobre o livro, para você ter uma ideia do que você vai encontrar. Nós já estamos no livro de Números, e tem sido muito interessante fazer isso. Agora, o meu propósito nessa conversa que vamos fazer hoje é dizer por que a gente faz isso. Por que precisamos estudar a Bíblia inteira? Qual a razão disso? Não é uma coisa meio farisaica, não é um negócio meio religioso, essa história de ficar lendo a Bíblia todo dia e ler a Bíblia inteira, para que isso? Precisamos mesmo disso? Gostaria de falar um pouquinho a respeito disso com você nesta manhã, na expectativa de que Deus, através do seu Espírito, convença você da importância que você esteja aqui na semana que vem, conforme já foi anunciado aqui pelo pastor João, para o estudo bíblico às 9 da manhã, certo? Não é só nesse horário que você estuda a Bíblia nessa igreja, você sabe que há outros momentos e há outros espaços que são feitos para isso. Mas de forma bem particular, nesse momento, o foco é o estudo bíblico, e você vai ter um estudo sistemático, vai ser interessante você fazer isso. Eu quero te dar alguns motivos. Eu não sou um palestrante motivacional, a não ser pelo fato de que quero dar alguns motivos, aí sim serei motivacional, para que você leia a sua Bíblia, que você estude sua Bíblia, para que você se interesse por ela. Há um motivo por excelência que eu quero destacar aqui. Depois eu quero falar um pouquinho sobre alguns mitos que as pessoas têm a respeito desse propósito de estudar a Bíblia inteira. Para quem está na internet, e mesmo para você que está aqui, se você quiser acompanhar o Instituto Alvo nas redes sociais, eu vou dar aqui o Instagram somente. O Instagram é @instituto_alvo. @instituto_alvo. Se você não segue ainda, e você passar a seguir ainda hoje, antes do meio-dia, você vai ganhar um muito obrigado da minha parte, e nada mais, é só isso mesmo. Então, se você quiser seguir, pode seguir. Se não quiser, também não tem problema nenhum. O importante é você seguir Jesus. A mim não faz muita diferença, certo? Gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Lucas, ou teclasse sua Bíblia, se você tem ela aí no seu celular. Livro de Lucas, capítulo 24. É uma história riquíssima. Não vou falar sobre a história em si, aquele encontro de Jesus com 2 discípulos no caminho de Emaús. Eu vou tomar essa água na certeza de que o irmão honestamente colocou apenas água aqui, certo? É água, né, irmão? Mineral. Tá boa. Eu acho que vou precisar de uns 3 ou 4 desse aqui, mas vai enchendo o tanque, né? Não, mas eu já sei como é que é. Quando colocam 3 copos d'água, é porque você pode ir 1h30. 2 copos d'água, 1 hora. 1 copo, meia hora. Já entendi o recado. Vou seguir. Lucas capítulo 24, a história de Jesus conversando com aqueles discípulos. Antes de ler o texto e antes de falar sobre, fazer um destaque, nós estamos vivendo uma época, a época do imediatismo, a época do automático. A gente quer as coisas na hora. Você se lembra, alguns aqui se lembram, tenho certeza, outros nem sabem do que eu vou falar. Mas alguns aqui se lembram de quando a gente tinha que usar a internet usando o cabo do telefone. A gente tinha que desligar o telefone, conectar a internet ao botão do telefone. Portanto, você não podia fazer ligação quando você usasse a internet. Você não podia usar o telefone quando você estava usando a internet. E aí você, para conectar a internet, ficava um barulhinho. Eu não vou fazer o barulhinho aqui, porque eu não sou capaz de imitá-lo. Mas lembra daquele barulhinho que ficava e entrava? Aí depois de alguns minutos, esse processo todo, no meu caso, levava uns 10 minutos, porque até que eu puxasse o fio lá na sala e tal, o computador estava aqui, não era laptop, era aqueles gigantões assim e tal, e a gente levava uns 10 minutos para poder acessar a internet. Você já imaginou os meninos aqui abaixo de 20 anos, de 25 anos, se vocês tivessem que fazer esse processo todo para acessar a internet? Hoje, se não acessa em menos de 3 segundos, você acha que a internet é lenta, você precisa fazer de novo, você vai atrás de uma outra conexão. A gente gostaria que tudo fosse assim na vida, botões que a gente fosse apertando e as coisas fossem acontecendo. Então, nós gostaríamos, se fosse possível, de ter maturidade desse jeito. A gente vem aqui domingo de manhã, o pastor dá um copinho, igual aquele que a gente vai tomar a ceia daqui a pouco. Olha, você leva esse aqui, não precisa nem levar, pode tomar agora mesmo, vou fazer uma oração, você vai ficar maduro, já assim, na hora. Seria interessante assim, talvez. Mas se fosse interessante assim, Deus tinha feito assim. Maturidade não acontece desse jeito, as coisas não são rápidas assim. O Charles Swindoll conta uma história, deve ser
inventado, eu imagino, mas diz que aconteceu nos Estados Unidos com um cidadão lá, um fazendeiro, que nunca tinha ido para a cidade para levar o filho. O filho dele nasceu na fazenda e foi criado lá na fazenda, nunca tinha ido para a cidade grande. Quando ele fez lá os seus 12, 13 anos, ele falou para a esposa, vamos levar o Juninho para conhecer a cidade grande, porque daqui a pouco ele cresce, vai ter que ir para a faculdade, e nunca foi lá. Então eles foram a uma cidade próximo da casa deles, saíram da fazenda com a sua caminhonete toda suja de barro, foram lá, pararam num grande shopping center lá e entraram. E ele falou para a esposa, olha, fica um pouco aqui, só vou mostrar as coisas lá para o Juninho, depois a gente volta. Não quero ficar muito tempo aqui. Então eles entraram, na verdade não era um shopping, era um hotel. Era um grande hotel, assim, tinha até as galerias lá e tudo, mas era um hotel. Quando eles entraram no hall do hotel, viram aquele chafariz, aquela fonte d'água dentro do prédio. Eles acharam aquilo incrível, eles nunca tinham visto água jorrando assim dentro de um prédio. Então eles ficaram olhando aquilo, e enquanto estavam olhando, eles escutaram um barulhinho, um plim atrás deles. O pai virou-se e ele viu uma sala bem interessante, uma salinha pequena, que tinha uma porta que abria automaticamente e fechava, e em cima várias luzinhas. E de repente aquilo parou, abriu e entraram algumas pessoas lá, a porta fechou, daqui a pouco a porta abriu de novo e não tinha ninguém, e eles ficaram olhando aquilo um tempo. Aí daqui a pouco veio uma senhorinha, talvez uns 80 anos de idade, com aqueles andadores, andando com bastante dificuldade, uma senhora já meio curvada, enrugada e tal, entrou na salinha e fechou a porta da salinha e fez o barulhinho de novo, e eles ficaram espantados olhando aquilo. O que aconteceu com a velhinha? Não passou muitos minutos, a porta abriu e saiu uma loira, linda, esfuziante, saltos altos, toda pintada. Ele falou assim, filho, eu não sei o que é isso, mas vai correndo chamar sua mãe. Porque talvez eles podiam fazer o mesmo processo, quem sabe, entra na salinha, sai da salinha e tudo se resolve, né? Já pensou se maturidade fosse assim? Você vem para a igreja, você é um pilantra, mas daqueles assim, casca grossa, ninguém te aguenta. Você não faz negócio direito, você trata mal sua esposa, você não educa seus filhos. Nem sei se você é crente, mas você aparece aqui. Aí você vem, toma um banho de igreja, levanta, sai, você chega ali na porta, alguém fala assim, quem é esse cara? Já aconteceu isso com alguém aqui? Olha, se aconteceu, você me procura, eu gostaria de gravar a sua história. Eu gostaria de fazer um documentário com você. Porque as coisas não funcionam assim no dia a dia da nossa vida. Ninguém é transformado da noite para o dia. Ninguém se torna maduro num piscar de olhos. É todo um processo. Parte desse processo, parte integrante desse processo, tem a ver com aquilo que Jesus falou com esses homens aqui, nesse diálogo que ele teve. Eu quero destacar apenas o diálogo. Versículo... ele falou que teria aqui um lugar para eu ler, mas ele não falou o tamanho que seria para ler. Então, realmente ali não vai ser possível, porque não é o problema não está lá, o problema está aqui, certo? Eu estou fazendo 53 anos hoje, eu sei que você não sabia disso. Não. Agora, eu vou trocar as palmas por uma outra coisa, vamos ver se agora vai funcionar. Muito obrigado. Eu sei que você acha, por exemplo, essa jovem que está aqui à frente com a garrafa, ela está olhando para mim e falando assim, não acredito que são só 53. Mas outros estão falando assim, mas tudo isso não parece. O fato é que os 53 chegaram, então não consigo enxergar ali de jeito nenhum. Mas Lucas capítulo 24, versículos 25, vamos só pegar esse recorte, diz assim, então Jesus lhes disse aos dois que estavam no caminho, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Onde foi que Jesus começou? E embora nós tenhamos outras razões subjacentes a essa, eu quero afirmar logo de cara, e quero que você guarde isso até o fim do que nós vamos falar aqui, e que você leve isso toda vez que você pegar uma pessoa. E ele já tinha dito, em outra ocasião, antes da sua morte,
tinha dito aos escribas, aos letrados, aqueles que estudavam e ensinavam as Escrituras, ele tinha dito uma coisa muito forte, que foi registrada pelo evangelista João. Ele diz assim: vocês examinam as Escrituras, porque vocês cuidam que elas contêm a vida eterna. E são essas Escrituras que testificam de mim. Só que ele completou: só que vocês não querem vir a mim para terem vida. Olha que coisa interessante. O que Jesus estava dizendo para aqueles homens, e de certa maneira está repetindo para esses aqui. Esses tinham crido, embora não tinham entendido as coisas completamente. Aqueles não tinham crido, e por isso estavam rejeitando Jesus. Mas Jesus disse assim para aqueles homens, para aqueles escribas, aqueles estudiosos da lei, os professores da escola dominical, não era a escola dominical, mas eram os professores das sinagogas, os mestres da lei. Vou fazer aqui a minha versão revista e marcolinizada. Jesus estava dizendo o seguinte: vocês são um bando de safados. Vocês sabem a Bíblia de cor. Vocês copiam textos da Bíblia, vocês memorizam livros inteiros das Escrituras. Vocês amarram pedaços das Escrituras pelo corpo. Carregam sininhos e braceletes e amarram pelo seu corpo trechos das Escrituras. Vocês debatem, vocês discutem, vocês ensinam, vocês falam na Bíblia o tempo inteiro, mas nunca descobriram a respeito do que ela trata. Porque a Escritura viva, a palavra viva de Deus, o verbo encarnado de Deus, estava entre eles. E Jesus falou para eles: mas vocês não querem nada comigo. Vocês querem a letra, vocês querem o conhecimento, vocês querem o estudo intelectual, o estudo talvez filosófico, o estudo eventualmente até teológico. Mas vocês não querem a vida que provém das Escrituras, porque elas falam de mim. Meus queridos, se há uma coisa que nós precisamos sair daqui convictos hoje, não é tanto a respeito de metodologias de ensino, não é tanto sobre o viés que nós vamos ter aqui, embora tudo isso vai ser importante, vou até mencionar algumas coisas rapidamente hoje. Mas o que eu gostaria que você tivesse com clareza, hoje e a partir de hoje, é que sua Bíblia não será nada diferente de qualquer outro livro que você tenha na sua casa, enquanto você não perceber que esse livro é o livro que te apresenta Jesus, e é disso que você precisa. Veja, eu não quero ser incoerente com nada do que eu vou falar daqui a pouco, porque eu vou falar sobre a necessidade de ler esse livro, de estudá-lo com metodologia e com sistema. Mas não se esqueça dos fariseus e dos escribas. Eles conheciam a Bíblia como ninguém, mas não conheciam Jesus. Agora, Philip Yancey, no seu livro A Bíblia que Jesus Lia, pode passar o próximo, por favor, disse assim uma coisa interessante. Eu acho que isso é bem necessário para a gente se convencer de como precisamos ler a Bíblia toda. Ele diz assim: quando nós lemos o Antigo Testamento, estamos lendo a Bíblia que Jesus lia e usava. Trata-se das orações que Jesus fazia, dos poemas que ele memorizava, dos cânticos que ele entoava. Próximo. Das histórias de ninar que ouvia quando criança, das profecias nas quais ele refletia. Ele reverenciava cada jota ou tio da Bíblia hebraica. E aí ele completa: quanto mais entendermos o Antigo Testamento, mais entenderemos Jesus. E sabe de onde ele tira essa reflexão, que eu acho bastante interessante? Exatamente do texto que nós acabamos de ler. Veja, muitos cristãos hoje em dia desprezam praticamente o Velho Testamento. Dizem: mas o Velho Testamento não é para nós. Aquilo é um monte de leitura sem graça, genealogia, rei que saiu para lá, o reino do norte que não foi para não sei aonde, do sul que não foi para não sei o quê, aqueles profetas, a gente não entende nada, a gente lê aqueles nomes e tal. Olha, antes de você falar mal do Velho Testamento, não se esqueça de que essa era a Bíblia que Jesus lia. Jesus foi criado, não só Jesus, todos os apóstolos, todo mundo que vivia nos dias de Jesus, o que eles tinham como escritura era o Velho Testamento. E não se esqueça do fato de que foi esta escritura que Jesus usou, exatamente essa, que às vezes a gente despreza e diz que não precisa dela,
Foi justamente essa escritura que Jesus usou para mostrar àqueles discípulos quem ele era. Então, é óbvio que nós não precisamos fazer isso, porque nós temos uma Bíblia inteira hoje. O que eu vou sugerir aqui é só uma hipótese para você raciocinar naquilo que eu estou falando. Mas imagine que nós não tivéssemos a Bíblia de Mateus para frente, e que nós tivéssemos que conhecer Jesus somente por aquilo que está até Malaquias. Seria possível conhecê-lo? A resposta é sim, seria possível conhecê-lo. É claro que nós não conheceríamos tudo o que nós conhecemos, nós não poderíamos ter todas as informações que nós temos, inclusive com ele mesmo falando em primeira pessoa, quem ele era, o que ele veio fazer aqui e assim por diante. Por isso que, graças a Deus, temos o Novo Testamento escrito. Mas o que eu quero dizer é, tudo o que você tem no Novo Testamento, toda a revelação que você tem no Novo Testamento, ela não começa a ser construída em Mateus. Ela começa a ser construída em todos os séculos anteriores, através dos quais Deus está falando, como diz a carta aos Hebreus, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. E se você quiser ter uma compreensão maior a respeito do Novo Testamento e do que ele fala a respeito de Jesus, é muito importante que você tenha uma compreensão cada vez melhor do Velho Testamento. É interessante, os protestantes brigaram tanto para ter 66 livros na Bíblia, mas nós só queremos usar 2, João e Salmos. E olha que Salmos estão no Velho Testamento. Né? É que tem gente que acha que não, né? Porque pega o Novo Testamento dos Gideões, tem Novo Testamento e Salmo, então eu acho que a Bíblia inteira está ali. Não, gente, a Bíblia começa em Gênesis. E há algumas coisas importantes que a gente precisa lembrar aqui, porque quando o apóstolo Paulo, falando com os presbíteros de Éfeso, na sua despedida, resume aquilo que ele foi fazer lá, que ele passou fazendo naqueles anos que ele ficou em Éfeso, ele disse que ele nunca deixou de ensinar nada que não fosse proveitoso e nunca deixou de lhes ensinar todo o propósito de Deus, ou todo o desígnio de Deus. Quando mais tarde ele escreve uma carta para esses Efésios, ele explica o que é esse propósito. Capítulo 1 de Efésios, ele fala assim: em amor, Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Versículo 9 e 10. Nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Ou seja, qual é o bom propósito de Deus? O bom propósito de Deus, revelado desde o Velho Testamento, é Cristo. Tudo o que Deus fala, desde o Velho Testamento, até quando os evangelistas começam a compor aquilo que vai ser os evangelhos, e depois os apóstolos começam a escrever as cartas, tudo aquilo que está a revelar o propósito de Deus, o desígnio, o conselho de Deus, que Paulo disse: eu fiquei aqui em Éfeso para ensinar isso para vocês. Eu não fiquei aqui para ensinar filosofia humana, sabedoria humana, os silogismos e logismos. Ele ficou lá para ensinar o propósito de Deus, que era Jesus Cristo. Eu não sei se você já fez essa relação, desde as coisas do Velho Testamento até o que vai acontecer no Novo Testamento. Não sei se você já pensou, de novo citando Paulo. Paulo disse que, ele falou assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, se você quer ser uma pessoa que espelha quem é Jesus Cristo, você precisa conhecê-lo. Precisa conhecer o seu caráter, saber o que ele pensa, saber como ele reage, saber o que ele gosta, saber o que ele não gosta. Sabia que tem coisas que Deus, e Jesus Cristo deixou isso claro quando ele encarnou Deus aqui entre nós, há coisas que Jesus Cristo amava, apreciava, mas havia coisas que Jesus Cristo abominava. Você olha os evangelhos, você vai encontrar coisas e situações que deixavam Jesus Cristo furioso. Você sabe quais são essas coisas? Você sabe quais eram os valores dele? Sabe aquilo que realmente chamava a sua atenção? Onde é que você vai descobrir isso? Você vai descobrir isso na Bíblia, mas não é só nos evangelhos. Você vai descobrir em tudo aquilo que a Bíblia, tendo sido escrita através de tanto tempo, foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo, para nos fazer chegar àquilo que é o propósito maior do Senhor, Criador dos céus e da terra, glorificar a Cristo.
Se você não está entendendo bem o que eu estou tentando dizer, deixe-me trocar em palavras mais simples, embora não tenham sido complicadas. Se você quer parecer com Jesus, você precisa conhecer sua Bíblia. Agora, não é simplesmente conhecer a letra das Escrituras, não é simplesmente conhecer as suas tecnicidades, embora isso tudo seja importante para você conhecer melhor a mensagem. Não é necessariamente você conhecer as línguas originais, hebraico, grego, etc. Eu conheço pessoas, esses dias alguém me mandou um post de uma pessoa, um teólogo, jovem ainda, talvez por isso ele terá tempo de aprender. Mas ele dizia alguma coisa do tipo, as pessoas que nos ensinaram a Bíblia, e citou especificamente aquilo que ele chamou as nossas professorinhas da escola bíblica dominical, não tinham a iluminação teológica que hoje nós podemos ter, e nunca puderam estudar o quanto eu estudei para poder chegar a esse texto, era o texto de Levítico que ele estava expondo. Mas a bobagem que ele falou ao expor com tanta sabedoria teológica o livro de Levítico era tão grande, nem vou repeti-lo aqui, que partiu do seu pressuposto, porque ele disse assim, sabe o que é o problema? Essas nossas professorinhas, elas acreditavam que a Bíblia não tinha erros, que a Bíblia era inerrante e inspirada por Deus. Hoje, com todo o conhecimento que eu tenho, eu sei que isso não é verdade. Bom, então aí o pressuposto que estava errado só podia gerar uma bobagem muito grande. Era um filósofo, teólogo, conhecedor das línguas originais, segundo ele disse, um perito em hebraico. No entanto, ele estava usando o texto bíblico apenas como um texto. Para ele, o texto de Levítico, ou qualquer outro texto das Escrituras, tinha o mesmo valor que para um professor de literatura tem um texto de Machado de Assis, por exemplo. Eu sou professor de português. E eu acho Machado de Assis o maior dos escritores brasileiros. Se você não o aprecia ainda, aí eu vou falar que nem o cara falou ali, você precisa conhecer um pouquinho mais. Você precisa se aprofundar um pouquinho nos meandros da literatura brasileira. Eu li a obra inteira de Machado de Assis, e eu fui descobri-la na faculdade. Acho extraordinário, fantástica. Eu dou risada, eu choro, me emociono. Parece um tonto lendo Machado de Assis. Mas eu vou dizer uma coisa para você, embora goste muito. Ler Machado de Assis nunca mudou nada na minha vida. Zero. Talvez tenha me feito escrever um pouquinho melhor. Mas Machado de Assis não muda a vida de ninguém. E nem qualquer outra literatura muda a vida de ninguém. Por que a palavra de Deus muda a nossa vida? Porque a palavra de Deus nos leva ao Cristo. E Cristo muda a nossa vida. Por isso, quando você vai à Escritura, quando você vai ler a Bíblia, quando você se envolve numa leitura da Bíblia, como vocês estão fazendo aí no canal, a ideia não é simplesmente você vai conhecer melhor a Bíblia. A ideia que tem que estar por trás de tudo isso é você vai conhecer melhor a Cristo. Porque se Ele não mudar a sua vida, não tem filosofia no mundo que vai mudar. E você sabe disso. Muitos de nós já estivemos em lugares e já fomos adeptos de talvez filosofias, seitas, religiões, religiosidades, espiritualidades, propostas as mais excêntricas. Onde foi que nós encontramos verdadeiramente a paz, a alegria e a certeza da vida eterna? Pedro diria para o Senhor Jesus Cristo um dia que as pessoas começaram a abandoná-lo, porque começaram a achar o seu discurso muito forte. Jesus olhou para os seus discípulos e falou: vocês também querem ir? Querem aproveitar a carona? Pegar o Uber da descrença? Sigam. Pedro falou assim, e olha que era Pedro, hein? Pedro não era um sujeito assim muito nota 10 na escola bíblica, ele faltava de vez em quando. E o dia que aparecia, falava bobagem. Sabe aquele... Toda a escola bíblica tem um aluno assim. Não aqui em Rude Ramos, obviamente que esses não vêm. Eles não estão aqui. Eles já mudaram de igreja. Mas toda igreja tem um Pedro assim, que aparece do nada e começa a falar. E fala bobagem. Mas nesse dia ele não falou bobagem. Nesse dia ele falou um negócio espetacular, que você sabe que é verdade, se você anda com Jesus. Ele falou assim: para quem que nós vamos? Para quem que nós vamos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Deixa eu me perguntar, e eu não quero uma resposta religiosa, não quero uma resposta assim espiritualoide, quero uma resposta que vem da sua alma, por isso você não precisa responder para mim. Esse livro aqui,
para você, traz as palavras da vida eterna ou o quê? Infelizmente, muitas pessoas, até mesmo muitos que pregam, muitos que ensinam. Eu conheço professores de faculdade teológica, conversei com um recentemente. Não sei se eu posso chamar aquilo de conversa, mas tivemos lá um certo diálogo, ríspido, digamos assim. Todos os pressupostos da fé, ele desacredita. Não acredita nos milagres da Bíblia, não acredita na criação, não acredita no nascimento virginal, não acredita na inspiração das Escrituras. É um professor de faculdade teológica, preparando novos pastores que hão de ensinar a Bíblia diante de suas congregações nos próximos anos. E a pergunta que eu lhe fiz é: se você não acredita nisso, por que você dá aula de teologia? Membro de uma igreja batista em Vitória, professor da escola bíblica. Se o seu pastor sabe que você pensa isso? Às vezes a gente vê pessoas ensinando a Bíblia com menos entusiasmo do que um professor de matemática ensinando uma equação de segundo grau. E olha, eu já encontrei professores de matemática que vibram para ensinar uma equação de segundo grau. Aquilo para mim é uma coisa horrorosa, mas tem gente que, pior ainda. Eu já vi professor na faculdade dando aula de cálculo diferencial integral. Mas com uma satisfação, que eu falo, não é possível, esse cara deve ser doido. Ou eu tenho uma capacidade cognitiva um pouco abaixo, porque eu não entendia nada do que o cara falava. Mas tem pessoas que pegam um texto bíblico e vão expô-lo, e parece esse professor, mas com menos afeto. Pegam o texto bíblico e vão dissecando assim, parece um biólogo abrindo uma rã na bancada do laboratório. Se você se relaciona com a palavra de Deus desse jeito, isso é uma demonstração de como é que você se relaciona com o Cristo da palavra. Se você tem para a palavra de Deus, ou se a palavra de Deus tem para você o mesmo valor de qualquer outra filosofia, você não entendeu ainda. Talvez você esteja como aqueles fariseus e escribas, extremamente conhecedores da lei, das suas minúcias, das suas técnicas, mas sem entender efetivamente, usando a expressão sobre a qual nós conversamos um pouquinho antes de começar o culto, eu e o pastor ali no gabinete. Sabe quando Paulo falou que quando os judeus liam as Escrituras, eles liam como se um véu tivesse sido colocado na frente deles? Há muitas pessoas nas igrejas, há professores nas igrejas, nas faculdades teológicas, nos púlpitos, que leem a lei, mas o véu está posto ali ainda. Eles não entenderam nada. Agora, me perdoe ter acrescentado mais tempo do que gostaria para fazer o pressuposto, porque agora eu tenho pouco tempo para falar sobre o resto. Mas para mim o mais importante era isso. Porque, meus irmãos, o mais importante, nós temos visto, eu viajo pelo Brasil todo, voltei a viajar agora depois da pandemia, viajo fora do Brasil, e infelizmente isso é uma marca que está se tornando constante nas igrejas. As pessoas estão cada vez mais analfabetas de Bíblia, não entendem, não conhecem, não sabem nada. E o grande problema disso não é porque elas vão mal no concurso bíblico no final do ano. Eu nem sei se existe isso mais, nós tiramos isso do rol faz tempo, porque a gente chegou à conclusão de que não adianta as pessoas saberem as coisas de cor e não entenderem nada daquilo e não viverem aquilo. Eu concordo com a tese. Acontece que onde é que começa a possibilidade de você conhecer Cristo? Você que tem que primeiro conhecer. Primeiro você precisa ler, senão você não vai conhecer. Não vai saber nada a respeito. Eu costumo dizer que o conhecimento bíblico das pessoas está mais ou menos parecido com o caviar do Zeca Pagodinho, né? Nunca vi, nem ouvi, só ouço falar. Você riu, você sabe do que eu estou falando. Mas é verdade. Não sei se você sabe do que eu estou falando, se é do Zeca Pagodinho ou do conhecimento pouco, né? O fato é que muita gente está desprezando o conhecimento bíblico, parte por culpa daqueles que ensinam. Então, se você é alguém que tem responsabilidade pelo ensino bíblico, eu gostaria de lhe dizer que é sua responsabilidade fazer com que
Não é só sua. Mas quando você dá uma aula, quando você prega, quando você faz um discipulado ou qualquer coisa nesse sentido, que você vai usar a palavra de Deus, você vai transmiti-la, você precisa lembrar que você tem que levar essas pessoas a gostar da Bíblia para que elas encontrem Jesus ali. Agora, eu vou passar, por favor, pode passar bem lá para frente, e eu quero falar sobre alguns mitos que as pessoas têm a respeito, um pouquinho antes, por favor. Aí, pode parar aí. Tendo colocado tudo isso, eu quero sugerir duas coisas para você. Uma você pode fazer sozinho, você não precisa de igreja para isso, você não precisa da escola bíblica para isso. Para você conhecer melhor as Escrituras e para você poder encontrar o Cristo revelado nelas, pelo menos uma vez na sua vida você tem que ler a Bíblia inteira. Isso não é uma questão assim de religiosidade farisaica. Eu sei que muita gente lê a Bíblia, muitas vezes, para colocar risquinho no fim, né? Sabe aquela história, você pega a capa da Bíblia, li uma vez, li duas, 28, 29, 30. Tem gente que já leu 42 e ainda trata o marido feito o cachorro, né? O cachorro às vezes recebe mais benefício do que o marido. Tem gente que leu a Bíblia 52 vezes, depois, e lê com oração. A pessoa lê de joelho no milho, orando em cima da Bíblia, assim, chorando copiosamente, só para levantar dali e dar uma batida na porta, porque alguém deixou de novo a luz acesa. Cara, não sei para que está lendo tudo aquilo. Tem isso, mas não é o seu caso. Eu espero que você leia para encontrar Jesus ali e para que isso faça diferença na sua vida. Mas além de ler, nós precisamos também estudar a Bíblia inteira. Porque quando nós estudamos a Bíblia inteira, nós vamos entendendo a revelação completa que Deus fez sobre si mesmo. A revelação de Deus, ela é progressiva, ela vai acontecendo. Ela não começa em Gênesis e termina em Malaquias, ou ela não começa em Gênesis e termina em Deuteronômio. Ela começa em Gênesis e termina no fim, em Apocalipse. E você precisa fazer a leitura inteira e precisa estudar a Bíblia inteira para isso acontecer. Agora, tem alguns mitos a respeito disso. Quase 70% das igrejas, uma pesquisa que nós encomendamos junto à CEPAL há alguns anos, 70% das igrejas no Brasil não estudam a Bíblia sistematicamente, ou seja, deixaram de estudar a Bíblia livro por livro e estudam apenas temas. Não é que isso seja completamente errado, mas isso tem algumas consequências. Quando nós não estudamos a Bíblia inteira, e quando você não tem uma noção de toda a Bíblia, a sua noção de Cristo também vai ficar meio prejudicada. Imagine que, aqui, faça mentalmente aqui uma barra, essa barra aqui representa o seu conhecimento bíblico. Se você vai estudando a Bíblia em temas ou em pedaços, essa sua barra vai tendo falhas, ela vai tendo buracos aqui e ali. Então você começa a ter uma compreensão equivocada das Escrituras, às vezes mais curta, às vezes mais longa, ou seja, às vezes você vai além do que está escrito, às vezes você fica aquém, porque você não conhece o desenrolar e a completude da revelação. Então as pessoas foram abandonando isso e as igrejas foram criando alguns mitos a respeito dele. Por exemplo, a primeira coisa que falam, olha, o ensino bíblico, livro por livro, ele é o ensino tópico, assuntos, vamos estudar hoje os assuntos que estão na moda, ele é mais contextualizado. Então, em vez de estudar a Bíblia assim, Gênesis, Êxodo, tal, ou seja lá qual for a forma como você vai estudar a Bíblia inteira, a gente vai escolher os assuntos que falam mais e que são mais necessários para aquele momento da igreja. Eu chamaria isso de mito. Pode passar o próximo. Eu acho que esse é um mito. Sabe por quê? Se você começar a estudar, como, pelo que eu entendi, vocês vão fazer aqui, a partir da semana que vem, do livro de Gênesis, os primeiros 3 capítulos do livro de Gênesis, você vai poder falar sobre assuntos como ideologia de gênero, casamento, divórcio, criação, fé. Os pressupostos todos que nós vamos usar para ler a Bíblia inteira e para tocar a nossa vida inteira estão nos 3 primeiros capítulos de Gênesis. O que pode ser mais contextualizado do que isso? Agora, cabe ao professor saber entender como aquela verdade exposta naquele texto tem relação com aquilo que a gente está vivendo naquele dia. Não é verdade que o ensino sistemático, aquele que vai Gênesis, Êxodo, porque tudo o que você precisa saber sobre sua vida, em algum momento vai aparecer ali. Em algum momento vai aparecer ali. Outra coisa, as pessoas dizem assim, o sistema expositivo, sistemático, assim de ler, estudar livro por livro, isso é cansativo, é monótono.
Bom, aí já depende mais do professor do que do texto bíblico. O que acontece é que nós somos a geração Netflix. A geração Netflix, ela aprendeu assim: se não é interessante, se não está me entretendo, não me interessa, é chato. Agora, embora a Bíblia não seja chata, e eu posso te provar isso, na verdade é muito simples. Leia a Bíblia inteira uma vez, depois a gente conversa. Então vamos começar daí. Daqui um ano e pouco a gente se vê. Se você realmente achar chato, eu vou te mostrar algumas coisas, vou te perguntar onde é que enroscou. Mas o fato é que, quando você senta para assistir uma série do Netflix, dificilmente está buscando conhecimento, você quer alguma coisa, você quer só fazer o quê? Desligar tudo o resto e passar um tempo sem fazer nada. É isso que você quer, você está buscando entretenimento. A Bíblia não é uma fonte de entretenimento. E por isso que a gente acha chata algumas vezes. O Netflix não faz nenhum juízo de valor a seu respeito. O Netflix não confronta seus valores, suas ideias, seus conceitos. Ele só conta histórias. Embora algumas delas são recheadas dos seus próprios conceitos, dos seus próprios preconceitos, mas ele não questiona você. Você faz o que você quiser com aquela história. A Bíblia não. A Bíblia não é, embora seja um livro de histórias que conta a grande história da redenção, a Bíblia nada mais é do que isso. A Bíblia é uma série de histórias que contam uma grande história. Você precisa ir entendendo o fio da meada para entender essa grande história que é Jesus. Agora, a Bíblia não tem o propósito, e a escola dominical não tem o propósito, e o ensino bíblico, o púlpito, ou qualquer exposição bíblica, e a Bíblia em si não tem o propósito de te entreter, de fazer você passar alguns minutos assim, numa boa. A Bíblia tem o propósito de mudar a sua vida. A Bíblia tem o propósito de transformar quem você é. Porque, sem ofensas, vou falar de mim, e você fala de você. Eu descobri isso lendo a Bíblia. Eu não valho nada. Eu não sou o cara, eu não sou um vencedor que nasceu para brilhar, eu sou um miserável pecador perdido que precisa da graça de Deus desesperadamente. É isso que a Bíblia me diz. E quando ela me diz isso não tem graça nenhuma. Ah, não, mas tem graça sim. Porque pela graça que as Escrituras me apresentam em Jesus, eu posso mudar de vida e posso ser outra pessoa. Agora, se isso não mexe com você, se isso não capta a sua atenção, se essa história não faz você ficar preso a isso, então aí não é o problema de ser sistemático ou não sistemático, aí você tem que mudar de postura em relação à palavra de Deus, esse é o ponto. Então, não é verdade que o sistema expositivo é cansativo e monótono. Agora, é bom fazer um parênteses, existem aulas que são monótonas, é verdade. Existem alguns professores de escola bíblica que quando eles terminam de dar aula, você não sabe se é para responder ou para perguntar. Você está assim meio perdidão, é verdade isso. Tem pessoas que saem, assim, elas chegam no domingo de manhã, fazem um passeio, elas pegam o seu paraglider espiritual e voam pelas alturas, assim, ela some, que nem o padre lá que voou com aquelas. Some. No fim ela volta, aí ela chega aqui e termina. Aí você fala assim, mas isso aqui ficou muito chato. Mas aí o problema não é da Bíblia, camarada, é do cara que veio trazê-la. Então, o problema não está nas Escrituras. Olha, há pedaços da Bíblia que são difíceis. São difíceis. Difícil, por exemplo, crônicas. Lê aquele monte de nome. Aquelas genealogias. Alguns profetas, você está falando uns negócios, você não tem a menor ideia do que é. Mas depois que você começa a pegar o fio da meada, você vai vendo como essas histórias, elas têm uma certa concatenação, elas se juntam em algum momento, e aí isso vai começar a fazer mais sentido para você. Poderíamos falar de outros mitos aqui que as pessoas falam, mas só quis mostrar a você. E espero que isso leve você a ter pelo menos uma certa curiosidade. Se você nunca fez isso na sua vida, você precisa começar a entender pelo menos as conexões que tem entre um texto e outro das Escrituras. Por exemplo, você está lendo lá os holocaustos de Levítico. E você não está entendendo nada daquilo. Eu não tenho vocação para açougueiro, porque tanto sangue, e sangue para lá, e sangue para cá, e sacrifício, e queima, e não sei o que e tal. Mas no mínimo, você já ouviu em algum momento da sua vida que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Você já ouviu isso? E mesmo que você nunca tenha lido o Levítico na vida, na hora que você bate o olho naquilo, você fala assim, pera, isso aqui tem alguma coisa a ver com o que eu já escutei.
Então, conforme você vai escutando, e conforme você vai lendo, e conforme você vai estudando, as coisas vão fazendo mais sentido para você. E quando as coisas começam a fazer mais sentido para você, aqueles livros, outrora obscuros, assim, meio chatos, vão ganhando vida. E você consegue aprender uma coisa até dentro de uma genealogia. Esses dias eu estava estudando o livro de Josué, lendo o livro de Josué. Olha, Josué, depois que acabam as guerras, pelo menos eu gostava muito, gosto ainda até hoje, de ler. Mas quando chega naquele pedaço que vai dividir a terra, aí dá vontade de parar. Não, porque a tribo de Judá ficou com não sei o quê, ficou com o campo não sei de onde, aí a tribo não sei... 4, 5, 6 capítulos, não acaba aquilo. Aí você fala assim, mas por que tem que ter isso na Bíblia? Eu não sou judeu, não sou tabelião, não trabalho em cartório. Não estou pouco me lixando se o cara vai perder a aposta da terra. Isso é problema dele, por que isso aqui está na Bíblia? Aí você lê uma vez, você lê 2 vezes, você lê 3 vezes, aí de repente você começa a entender. Mas espera um pouquinho. Olha o que está acontecendo aqui. É o cumprimento de uma promessa que Deus fez a Abraão séculos antes. Um dia os seus filhos vão ganhar essa terra e vão possuir essa terra. Para você que não é judeu, que não ganhou terra nenhuma, você está dando um duro danado para pagar o seu MRV lá, que está com a prestação quase atrasada. Você fala, isso não tem nada a ver comigo. Mas para quem estava ali vivendo aquela situação, ele está dizendo assim, aquelas terras divididas, é como se estivesse passando uma promessa de Deus no cartório, dizendo assim, olha, Deus prometeu, faz muito tempo que Ele prometeu, Ele nunca se esqueceu disso, Ele cumpriu exatamente do jeito que Ele tinha falado. Pode ser chato para você, porque você não fez parte daquela promessa, mas certamente nas promessas que você recebe de Deus, você também quer registrar no seu cartório. E é muito provável que você tenha os seus talvez não sejam monumentos, mas os seus memoriais. Há pessoas que escrevem, por exemplo, os seus diários, e às vezes até compartilham, hoje Deus me fez isso, Ele cumpriu uma promessa assim, assim, assim. E o que representa para você esse diário é o que representava para o pessoal de Josué. Você fala, mas não adiantou, foi bom o esforço, mas ainda vai continuar sendo difícil ler Josué. Eu concordo que será, mas todo ano eu leio de novo. E toda vez que eu leio aquele texto eu me lembro, Deus também cumpre suas promessas na minha vida. Toda vez que eu leio aqueles livros difíceis dos profetas, eu lembro, se eu me afastar de Deus, não vai ser uma boa, porque os profetas estão o tempo inteiro falando, vocês deixaram a lei, vocês abandonaram a aliança, isso não vai funcionar. Ah, não tem nada a ver comigo. Claro que tem a ver com você. Você vai ouvir coisas que vão fazer você acordar, prestar atenção, que vão evitar você dar voltas, como aquele povo, 40 anos dando volta no deserto. E onde é que está Cristo nisso aí? Você não falou que Jesus era a razão das Escrituras? Que conexão que eu posso fazer nisso tudo que você falou aí com o Cristo das Escrituras? É que a gente tem uma noção, às vezes, um tanto quanto pequena do que é o reino de Deus e do que é a vida cristã. A gente acha, por exemplo, que ser cristão e agora eu vou falar aqui por ordem de importância, porque conforme você estiver nessa ordem, você está mais para lá. Frequentar os cultos e dar dízimo. Essa categoria está acima de quem, por exemplo, não frequenta o culto e não dá o dízimo. Óbvio, tem uma certa lógica nisso aí. Mas aí você pega, então, o nicho daqueles que frequentam o culto e dão dízimo. Se você faz isso, não vai parar de fazer, porque eu estou falando isso. O que frequenta o culto e dá o dízimo, você pode ter certeza de que ele entendeu a vida cristã? E de que ele está sendo mais parecido com Jesus? Não, você não pode ter essa certeza, é verdade. Só que a Bíblia ela vai mostrando que conforme você vai se aproximando mais de Cristo e vai gostando mais das coisas que Ele gosta, você vai fazendo mais o que Ele faz, mais do que Ele gosta. Isso se chama relacionamento. Então você começa a perceber, sim, é verdade, eu preciso, sendo possível, e eu estando disponível, não tendo dificuldades de saúde ou restrições outras, eu preciso estar com o povo de Deus. E a comunhão dos santos aqui ela é boa. Eu preciso louvar junto aqui na congregação. Eu preciso, e realmente o dízimo não é que eu estou pagando pelos serviços prestados, né? Isso é que faz parte da minha vida devotada a Deus.
E o dinheiro que eu dou, seja 10, 15, 20, 30%, eu não estou pagando nada, eu estou entendendo que isso faz parte do processo, do meu amor, do meu afeto por Jesus e tal. Aí eu paro de ficar olhando para essas coisas, para essas atitudes, como sendo itens de um checklist para ver quem é bom e quem não é bom, porque não é esse o ponto. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Não. Aí você fala assim, mas o que isso tem a ver com estudar a Bíblia? Porque quanto mais você estuda a Bíblia, mais você conhece Jesus, e quanto mais você conhece Jesus, mais você ama Jesus, e aí algumas coisas que você fazia às vezes só por mecânica, só por hábito religioso, eles passam a ter um outro significado na sua vida. O frequentar o culto, o dar oferta, o cantar, o servir, o compartilhar a sua fé, essas coisas todas, elas vão ganhando um novo significado. Você fala, mas isso não tem nada a ver com conhecer a Bíblia. Desculpa, tem 100% a ver com isso. Porque conforme você caminha num relacionamento real com Jesus, e a Bíblia ou te ajuda a isso, ou ela vai ser um negócio realmente muito chato, monótono, enfadonho e até técnico. O Jô Soares, por exemplo, disse que leu a Bíblia mais de uma vez. Ele falou isso no seu programa algumas vezes. O que isso mudou na vida dele? Não sei, aparentemente não mudou muita coisa. Você pode ter lido a Bíblia muitas vezes, o que isso mudou na sua vida? Pode não ter mudado nada. Então, a solução não é parar de ler a Bíblia, tem gente que faz isso. Eu já li a Bíblia 2, 3, uma vez uma pessoa me ligou, esse ano, quando a gente lançou aqui o canal, uma pessoa falou assim, mas eu já li a Bíblia no passado, o que eu faço agora? Eu falo, leia de novo. Mas até quando eu vou fazer isso? Até você morrer, se quiser já oramos, já encomendamos. Não, está cedo ainda. Eu falei, então continue lendo, porque a Bíblia vai continuar sendo a sua regra para viver. Eu sei que não é só na Bíblia que Deus fala, não é só pelas Escrituras. Eu creio que Deus fala, como Ele falou lá em Hebreus, muitas vezes e de muitas maneiras, mas Ele deu essa Escritura e pessoas gastaram suas vidas para que ela chegasse até nós, para que nós simplesmente a olhemos como um livro comum ou como um livro qualquer. Você quer andar com Jesus? Você quer conhecê-lo? Ande com Ele, conhecendo pela sua palavra. Você não vai entender tudo sobre a sua palavra. Você não vai entender cada vírgula, cada detalhe. Você não vai ser capaz de fazer todas as interpretações possíveis. Mas eu garanto a você que se você conhecer melhor a sua Bíblia, você vai conhecer melhor o Senhor Jesus Cristo. Vai entendê-lo? Não, totalmente não. Mas você vai amá-lo mais. Esse ano, com a graça de Deus e muita misericórdia por parte da minha esposa, vou completar 30 anos de casado. Veja você, casei muito cedo, óbvio. Para ter 30 anos de casado, casei um menino, quase um adolescente. Tem coisas sobre a minha esposa até hoje, 30 anos depois, que eu não entendo. E aí os maridos vão se solidarizar comigo. Não é falta de capacidade cognitiva. É que é difícil você compreender 100% a cabeça de uma mulher, é ou não é? Benditas sejam essas mulheres, mas é difícil entendê-las. Elas choram e você diz, você está triste? Não, estou feliz. Mas estava chorando. Tá bom, daqui a pouco ela começa a chorar de novo. Você está feliz? Não, agora estou triste. Não dá para entender. Tem coisa, depois de 30 anos, que a Leia faz, ou fala, ou pensa, ou sente que eu não entendo. Agora, que fique gravado isso, ela não está presente aqui, mas que ela saiba disso. Eu a amo muito mais hoje do que há 30 anos. Embora eu não a entenda tanto ainda. Talvez mais 30 anos eu consiga entendê-lo um pouquinho melhor. Sabe que a nossa relação com Jesus é mais ou menos assim. Você lê a Bíblia uma vez, 2 vezes, 3 vezes, estuda, vem na escola bíblica, e tem coisas que você ainda não entende, mas você vai amá-lo cada vez mais. E o que vai fazer diferença na nossa vida não é tanto o conhecimento intelectual que nós vamos ter a respeito de Jesus expresso nas Escrituras, mas é quanto nós o amamos, quanto afeto nós temos por Ele. E é isso que vai fazer diferença. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que você esteja desafiado, mas mais do que desafiado, que você seja movido com paixão para estar aqui, não somente na próxima aula da semana que vem, mas para todo o espaço que permita você crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo por meio de sua palavra. Que Deus nos abençoe. Amém.